A paternidade vai muito além do papel tradicional do pai como provedor financeiro. Ele envolve responsabilidades e valoriza o papel dos pais no desenvolvimento físico, emocional, psicológico dos seus filhos. A participação dos pais começa quando ele descobre que tem um filho sendo gerado por sua esposa. E durante a gestação, no puerpério, é essencial que ele também esteja muito presente. Para a gente entender melhor o papel dos pais na construção dessas famílias mais acolhedoras e saudáveis, a gente conversa com o idealizador da paternidade criativa, Maurício Mauro. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. Você viu que tem papai novo Eu aqui? vi. Já tava batendo um papo Pois aqui, é. Maurício. Descobri que é de São Caetano, perto lá de casa, de Santo André do Pertíssimo. ABC. Paulo, eu falo que o ABC vai dominar o mundo, rapaz. Cada lugar que você encontra, aí você vê um do ABC lá. Mas vai até no exterior a gente encontra o pessoal da boca. Qualquer lugar. Conta pra gente, né? Quando a gente fala de paternidade, eu acho que a gente nunca falou tanto sobre isso. Até a forma como as mulheres também enxergam a paternidade está mudando um pouco em relação à responsabilidade, à confiança, à divisão de tarefas. Quando você começou a falar sobre esse assunto, por que você falou, peraí, que eu acho que eu tô precisando falar sobre isso, principalmente com os pais? Eu comecei há 7, quase 8 anos atrás, falar de paternidade e focar em paternidade porque a gente ficou grávidos, aí descobri que ter uma menina. E aí eu entrei na internet e eu comecei a pesquisar coisas sobre paternidade. Eu só fui encontrar coisas de paternidade, sabe quando você entra no Google? Na terceira página do Google. Olha só. Olha. Então tinha muita coisa relacionada à maternidade, mas com linguajar, com cuidado que as pessoas tinham pro lado masculino, a gente não tinha muito. Então foi um boom, foi uma explosão de pessoas falando de paternidade há uns 10 anos atrás, e aí a gente começou a engatinhar 10 anos atrás. Hoje tem muita gente, mas na minha época, quando minha filha nasceu, não tinha muita gente. E Não. você acha que isso também o mercado é responsável por isso, você acha? Você tá de falando. focar mais na maternidade, menos na paternidade? O mercado educativo, livros, brinquedos. Você acha que o mercado também ajuda a não responsabilizar tanto o pai assim? Não acho que seja um mercado, eu acho que é estrutural. Porque quando a gente fala, a gente está agora, você entrou num ponto que é a desigualdade de gênero. Sim. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente tem que lembrar que todo mundo está inserido numa estrutura machista. Então essa estrutura machista, ela obriga empresas, obriga a família a dar privilégios ao homem. Um desses privilégios é a falta de responsabilidade paterna. Isso é um dos privilégios. Tanto é que hoje, você vê muitos pais querendo se engajar dentro da paternidade, mas não sabe como. E eu acho que você tocou num assunto muito legal, porque é bonito quando a gente fala, né? Mas ser responsável e ser um pai responsável exige um trabalho de responsabilidade, Sim. de segurança, né? Como que a gente consegue entender o que é uma responsabilidade paterna? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de responsabilidade para o homem, por incrível que pareça, é uma coisa nova. Porque o homem, a responsabilidade que ele entende é Tem que pôr de o que provedor. comer em casa, Isso, né? é de prover. Agora, quando você fala assim, cuida dessa criança, é diferente, é muito diferente. Então, o termo de responsabilidade paterno, ele está sendo explorado agora. O homem ainda não sabe o que é esse tipo de responsabilidade. E para deixar claro, a responsabilidade que o homem tem é a mesma que a responsabilidade que a mãe tem. A gente fala que a única diferença, dentro do mundo parental, a gente fala que a única diferença que existe entre homens e mulheres é a amamentação. Biologicamente. Porque tudo que a mulher faz, o homem é capaz de fazer. Só que ele não é educado e treinado para isso. E nunca é uma ajuda, né? Isso que é. Eu vou ajudar a minha esposa. Ajudar eu vou não existe, ajudar. né? Porque você não ajudou a fazer a criança, né? Exatamente. Exatamente. É isso que o homem às vezes se coloca nessa situação de ajudar, né? Ele não tá ali para ajudar. Na verdade, é uma responsabilidade tanto dele quanto ela. Ajudar né? não existe, né? Eu falo um outro termo também,
que aí entra no machismo estrutural, que a gente fala muito, que é um termo muito utilizado, que é a paternidade ativa. Eu não gosto desse termo, por quê? Porque não existe maternidade ativa. Sim. É maternidade. É maternidade, então deveria ter só paternidade. A paternidade ativa é um termo que vangloria o homem, dá uma estrelinha para ele, né? E deixa dar essa desculpa. Como ele é bom, não né? Exatamente. Exato. E eu acho que isso é interessante, mas é difícil para o homem entender, porque é cultural. Eu acho que essa coisa nasce assim, né? A mulher vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, né? E aí ela já faz uma revolução trabalhando, mas ela tem que continuar cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? E o homem tem que prover. Então ele tem que trabalhar bastante para não deixar faltar nada em casa. Quando vai mudando isso, o que você acha que é mais difícil para os pais entenderem? Porque a gente sabe que é cultural e às vezes o pai quer estar inserido nisso, mas tem coisas que ele mesmo fala, mas será que eu posso ir até aqui? Será que eu vou conseguir? O que você acha que é mais difícil nessa situação, né? Por exemplo, um banho de uma criança, segurar quando ainda acabou de nascer. O que você acha? Que a mãe também pode ajudar, né? Porque às vezes a mãe também tem aquela coisa, eu não vou deixar, porque vai que ele não consegue confiar. Como que deve ser feito esse tratamento de confiança? Eu acho que o que é mais difícil é tanto difícil para o homem quanto para a mulher. Dentro do mundo parental, a gente fala que nós estamos inseridos nessa estrutura e a gente traz vícios dessa estrutura. Então, o que acontece? Quando a mulher ela cede para o lado do homem, cuidar do filho, que não é comum, né, dentro da nossa sociedade, ela fica com receio também. Por quê? Porque os dois estão aprendendo, né? E para o homem é muito difícil também entender que ele pode, porque ele não foi educado que ele pode, né? A ter esses cuidados. Então, o que é mais difícil não é nem a questão do cuidado. O que é mais difícil é quebrar essa barreira. E não só do homem, dos dois, do casal. Quebrar essa barreira da estrutura é muito difícil para muitas famílias, né? A criança em si, gente, o cuidado com a criança, ela vai acontecer. Então, o que a gente precisa prestar atenção é que o cuidado vai acontecer, essa criança não vai passar fome, essa criança não vai... pode ter um acidente, tal, isso, aquilo, mas que ela tenha o cuidado, que ela tenha o carinho dos pais, é importante. O grande lance é que os dois lados entendam que eles podem fazer, eles podem, sabe? Não só a mulher pode fazer, o pai também. E acho que é a junção da família, né? A família é isso, o casal é isso. São os dois, né? Que geraram ali a criança e os dois juntos vão aprender. Mas eu acho que realmente é muito amplo, é fácil falar, mas na hora de executar é complicado. Mas às vezes o pai não tem a sorte, talvez, de estar com a mamãe ao lado. A gente tem um depoimento aqui que vai falar bastante sobre isso. Vamos assistir. Boa tarde a todos. Sou Euclides, sou de Aparecida. Quero agradecer ao programa Santa Receita pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história. Fui casado durante 20 anos, tenho 3 filhas. Fui pai aos 19 anos. Foi a coisa mais importante da minha vida. Fui pai muito novo, mas com muita responsabilidade, graças a Deus. E há 3 anos, após o parto, eu acabei perdendo a minha esposa. Ela acabou falecendo. Aí começou as lutas. Porque não é fácil, né? Você trabalhar, criar os filhos, cuidar da educação, dar carinho, é bem complicado. Mas graças a Deus, Deus coloca anjos na nossa vida, né? A minha sogra, graças a Deus, ela me ajuda. Até hoje é um anjo na minha vida. Não tenho, né? Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Quero aproveitar também o espaço já, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que bonito isso, né? E pensa, ele tem 3 meninas, a diferença de idade delas é grande, pelo que a gente percebe ali, né? E ele teve que provavelmente reaprender coisas que ele não deve ter conseguido fazer, porque era muito jovem, né? Com a primeira filha. E a gente tem visto isso acontecer muito, né? Eu falo que o que a paternidade traz e que alguns homens percebem e a maioria não, é esse presente. Eu não estou nem falando do presente de ter o filho, mas eu estou falando do presente de você abraçar uma transformação. Porque a transformação não é fácil, a transformação é dolorosa. Eu tive que abraçar a transformação porque eu quis estar imerso a isso. Mas já digo, faço palestras disso, falo com pais, que não é simples assim, e não é comercial de Doriana, é uma coisa muito tensa.
É uma coisa assim, a gente troca de papéis, né, lá em casa. Dos 6 até um ano e pouco, eu fui cuidador oficial da minha filha, porque minha mulher trabalhava e eu fui mandado embora, então eu fiquei cuidando dela. Cara, cuida de um bebê de 6 meses pra você ver. Ele ainda, o bebê tá amamentando, então é muito tenso. Você tem que ficar lá e dormir, o horário que ele quer dormir, né? Você fala assim, putz, eu preciso fazer tal coisa, o bebê não dorme, como vai cheirar? Então é muito tenso isso. E essa transformação é uma transformação que te liberta de um outro cara que você era. Então o que eu falo que é abraçar essa transformação é vivenciar também um luto de quem você era. Porque esse cara que você era, ele não volta mais. Não volta mais. Pois é, né? Não tem como voltar. Interessante. Não volta. A vida mudou completamente, né? E qual, assim, a gente fala dessa responsabilidade, mas qual é essa? A gente não pode dizer importância, porque a gente sabe que existe essa importância, mas é dessa convivência de qualidade, porque não basta estar na mesma casa, né? Você tem que conviver com seu filho, você tem que ter qualidade de tempo com ele. Qual que é a diferença das crianças que têm isso com os pais, das que, de repente, não podem ter? Processo cognitivo das crianças, ele é muito melhor, né? A criança, em termos emocionais, ela tem muito mais equilíbrio. É claro, né? Uma família desestruturada, a criança, ela cresce num ambiente desestruturado. Então, ela vai ter esses problemas emocionais. Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer para os homens, principalmente, porque as mulheres, elas evoluem muito mais rápido que a gente, né? Mas para os homens, é que quando você começa a abraçar essa transformação da paternidade, uma das coisas que você precisa prestar muita atenção é que você não pode ser só pai. Assim como a mãe, ela tem essa ideia que ela não é só mãe, né? E o pai, ele, às vezes, ele pode ser um cara que não tem essa responsabilidade, então ele é um pai ausente, ou ele pode ser um cara que abraça essa paternidade, só que aí ele só é pai, entendeu? A gente precisa encontrar um ponto no meio, né? Sim. Porque assim, os nossos filhos, eles não podem tirar da gente o que nós somos. Então, quando eu abracei essa transformação, por um período eu era só pai. E aí depois que eu fui descobrir que assim, eu precisava revisitar minha masculinidade para entender quem eu era como um ser masculino. Que é o que acontece com a mãe. Sim, a mãe esquece, sim. Né? Ela só se torna mãe. Sim. E ela demora um tempo também para retomar esse processo. Justamente. Aí você tinha falado sobre como é o processo, né, das crianças. Quando eu descobri a minha masculinidade, eu descobri que eu podia chorar, eu descobri que eu podia me relacionar emocionalmente com minha filha, porque eu não tive exemplos, sabe, masculinos na minha família, e eu não tive um exemplo de afeto, de expressão de afeto do meu pai. Então, isso eu tive que aprender sozinho, eu tive que buscar isso sozinho. E a criança é intrigante, porque ela te exige isso. Sabe, essa conexão que você quer ter com seu filho, primeiro você precisa ter essa conexão emocional com você. Ela provoca isso em você, né? Ela provoca o tempo inteiro. E é muito engraçado, quando você fala com a criança e você mascara isso, ela não ouve. Quando você fala com a criança e se abre emocionalmente para ela, abre mesmo, acessa a sua fragilidade e fala com ela, ela te ouve muito mais fácil. Muito mais. É um crescimento gigante, eu acho, para o homem. Quando é bonito ver você falando dessa forma, porque a gente tem essa coisa de que o homem não chora, né? Sim. De que o homem tem que segurar as emoções e de que ele tem que estar seguro ali com tudo. Então, o mundo pode estar desabando, mas ele tem que ser a força da casa. E não é assim, é um ser humano. Em casa não. Né? Em casa e a criança percebe, sim, ela quer isso de você, porque ela vai aprender a ser assim, né? E a gente vai ter os filhos que são os reflexos dos pais. Então, quanto mais verdadeiros os pais forem, em todos os sentidos, né? Nas dificuldades, nas alegrias e nas tristezas, mais verdadeiro seu filho vai ser. Eu digo que assim, o homem, ele precisa pedir ajuda, mas a ajuda não deve ser misturada com o comodismo. Porque você tem responsabilidades igual a mãe, então você tem que abraçar essa responsabilidade.
Só que, como os dois estão aprendendo, os dois precisam de ajuda. O caso do nosso amigo lá que vocês colocaram, provavelmente ele teve uma rede de apoio muito grande. Sim. E a sogra, né, ajudar, é muito importante isso, né? Eu não vi lá no depoimento se ele teve rede de apoio de pais, porque hoje está crescendo muito esse movimento, né? Inclusive, eu vou fazer uma roda agora no final de semana para falar, uma roda de conversa para falar com os pais, para que a gente consiga ter mais gente envolvida nessa questão de paternidade e não só na questão de paternidade, mas um lugar seguro para que o homem se abra e falar assim, cara, tá difícil, minha paternidade tá difícil. Eu tenho medo, eu tenho medo, tenho angústia, eu não consegui trocar a fralda da minha filha, sei lá, é isso, sabe? Muito legal. Então, que o homem consiga se abrir, porque o homem, ele parece que ele é uma estrutura, né? Ele não pode se abalar com nada. Então, é isso, eu crio, na verdade, o que eu faço hoje é criar ambientes seguros para que o homem consiga falar e se abrir. Que conselho você daria para Leonardo? Isso, manda aí, porque tá gravando aqui, eu vou salvar isso. Um dos conselhos é assim, você vai abraçar essa transformação? Então se joga. Se joga porque essa transformação, ela pode ser dolorosa, angustiante, muito tensa, mas lá no final, você olha para trás e fala assim, o cara que eu era antes, olha o cara que eu tô me transformando hoje, olha o cara que eu sou hoje, sabe? Pode ser que você fale assim, putz, eu perdi coisas, mas no final você fala assim, eu sou uma outra pessoa, eu sou mais leve, eu tenho uma leveza melhor, eu tenho um conhecimento da vida mais fluida, é isso. Maravilha. Muito obrigado, foi ótimo. Muito bom. Você que é papai, faça isso, né? Aproveite as oportunidades que Deus nos dá. Eu falo que Deus nunca dá pra gente algo que a gente não consegue dar conta. Então, se Deus deu para você uma paternidade, que seja de gêmeos, que seja de que seja um filho adotivo, né? Aproveite isso, porque com certeza você vai aprender muito e vai viver muito amor com isso. Então, viva da melhor forma possível, viu? E se tiver alguma dúvida, aproveita, mande mensagem para os papais. E aqui, ó, @paternidade criativa. Então, você, papai, também pode conversar bastante. E você também é colunista do Canguru News, né? Então, é só ver os seus artigos no cangurunews.com.br. O Maurício tem vários brinquedos legais também, criativos, né, Maurício? Sim. Depois ele vai mandar pra gente tirar umas fotos aqui. Eu tenho inclusive, que é um jogo de cartas para criança e para adulto dentro da metodologia da comunicação não violenta. Que legal. Isso é uma coisa muito boa para as famílias. E a gente podia falar isso numa próxima vez, viu? Da comunicação não violenta, que é bem importante. Sim, sim. Bom, seja bem-vindo e feliz Dia dos Pais. Obrigado, gente. Valeu, muito obrigado. A gente se encontra no ABC. A gente se encontra.